Olá, gente, olá! Nós já alertamos nisso quando começou a ser tomado as sanções contra a Rússia, etc. Né? E agora, cada vez mais, de vários lados, a gente escuta especialistas alertando, né? Agora, a indústria alimentícia alertando, pedindo ao governo, ajuda nós, pedindo para esse governo que levou a gente nessa situação. Ele vai fazer com que vai tirar a gente dessa situação. Ele que levou a gente nisso, de olhos abertos. Né? Mas nós temos aqui uma carta aberta que foi escrita pela indústria alimentícia alemã. E nessa carta, alertando, lacunas significativas de abastecimento são evidentes. A situação é mais do que grave. Nós já sempre falamos sobre isso. Talvez vocês lembrem, se vocês estão novos ou não assistiram todos, voltam alguns meses atrás e vejam como nós aqui sempre falamos. Isso não vai ser o caminho certo. Isso vai derrubar a Alemanha e a Europa também junto. Né? De olhos abertos. Eu vou apresentar a carta aberta para vocês, né? Porque eu sempre gosto de deixar vocês bem informados, né? Com informações verdadeiras. Não são coisas que eu perco em qualquer canto, que eu digo assim, tá, apocalipse. Não, eu trago fatos e dados para vocês, gente. Não esquecem disso. As coisas que eu trago para vocês, muitos deles, sempre eu trago com dados, né? Peço para vocês, vão lá, conferem, procuram. Vocês vão achar também as notícias. Né? Agora tenho a carta aberta aqui, vou lendo essa carta aberta para vocês, porque ela é aberta, né? E depois, no final, nós temos a resposta do governo. Aí vocês vão ver como o nosso querido governo, que é apenas só o nosso bem, né, gente? Vocês sabem que eles querem só o nosso bem. É o objetivo deles, né? Por isso eles foram eleitos para trabalhar pelo povo e não contra o povo. E por isso eles querem o nosso bem. Vocês podem ficar sentados no sofá, porque o governo vai dar um jeito. Agora vamos lá, a carta aberta. É 1 minuto para o meio-dia. A indústria alimentícia está atualmente passando pela pior crise desde o final da Segunda Guerra Mundial. Particularmente afetadas pelas empresas de médio porte que consomem muita energia. E indústrias de alimentos frescos, que estão enfrentando uma ameaça existencial como resultado da crise energética. Lembrando que essa crise energética surgiu, em grande parte, por causa das sanções tomadas, gente. Eu não canso de falar para vocês, gente. Eu não canso de falar, né? Os fabricantes de alimentos congelados, as empresas de armazenagem frigorífica e logística, as empresas de comércio e distribuição, todos aqueles que trabalham juntos na cadeia de refrigeração e congelamento profundo, dia e noite, para o fornecimento de alimentos com temperatura controlada para milhões de pessoas na Alemanha, estão atualmente confrontados com um aumento dramático de preços para seu fornecimento de eletricidade e gás. Sobre isso, nós já várias vezes falamos aqui nesses vídeos. Colocando o dedo na ferida, chamando a atenção de todos vocês, né? Tentando alertar vocês o que vem vindo em cima de nós, um tsunami, né? Para mim, já disse várias vezes para vocês, para mim é uma guerra contra o povo, em primeiro lugar, o povo alemão, o povo europeu e o povo mundial. Isso é aquilo que eu percebo. Talvez vocês pensam totalmente diferente, pode ser também, aceito a sua opinião, mas eu vejo isso assim, e cada vez mais quando eu trago essas informações para vocês, eu noto que o meu pensamento está sendo apoiado pelas notícias, pelas informações que eu consigo.
Até agora, a indústria de alimentos congelados e frescos tem fornecido de forma confiável às pessoas em nosso país, com alimentos frescos e de alta qualidade. Os canelos, novamente, ali. Estão com fome, né? Ó, eles estão ouvindo que eu estou falando sobre alimentos. E aí, né? Sabe? Ó, Caio, né? Até agora, a indústria de alimentos congelados e frescos tem fornecido de forma confiável às pessoas em nosso país, com alimentos frescos e de alta qualidade. Ela compensa os picos de colheita e sazonais, reduz as perdas de alimentos e oferece aos consumidores a possibilidade de estocagem. Consumidores a oportunidade de estocar alimentos de alta qualidade com uma longa vida útil. Claro que eles falam assim, um pouco exagerado, né, nisso tudo, mas no fundo tem a ver, né, gente? Tem a ver. No entanto, até agora não há apoio financeiro para essas empresas de energia intensiva. Apenas alguns setores industriais foram levados em conta até agora. Numerosos fabricantes de pequeno e médio porte, fornecedores de serviços logísticos e empresas comerciais ainda não foram levados em conta. Além disso, existem encargos consideráveis devido à interrupção das cadeias de abastecimento, escassez de pessoal e escassez de matéria-prima. As empresas não podem mais compensar esses aumentos maciços de custos, economizando ou repassando-os a seus clientes em seus preços de venda. Nos últimos anos, as empresas de energia intensiva têm, no seu próprio interesse, eficiência energética tentaram colocar ou ser mais eficiência no sentido da energia, pelo seu próprio interesse. Entretanto, as empresas temem a iminente paralisação das linhas de produção e o fechamento de centros logísticos refrigerados para a distribuição de alimentos. Alguns até estão se preparando para uma possível insolvência. A situação dos ganhos está piorando diariamente. A situação da liquidez está ficando cada vez mais apertada. E falo só para vocês agora, né? Só vocês que continuam nesse canal aqui, apoiando o Caio, levando as notícias à frente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui, o consumo de alimentícios no supermercado teve uma queda perto de 10% nos últimos 2-3 meses. A gente sempre pensa, gente, alimento sempre vai. Não, mas se o pessoal começa a perceber que a coisa está ficando dramática, cara, etc., percebe mesmo no bolso dele, na carteira dele, eles começam a olhar cada vez mais. E assim faz com que o consumo vai baixando. Agora, 10%. Isso na quarta maior economia do mundo, a Alemanha, um dos países mais ricos, né? E isso, logicamente, faz com que os lucros também dos supermercados, dos setores alimentícios, venham a cair, né? E eles calculam com lucro pequeno. E quando, de repente, a população compra 10% a menos, é justamente esse lucro, né? Entende? Né? Normalmente eles precisam, 20%, 90% para gerar rentabilidade e os 10% são lucro. E se eles caem, eles vão começar a ficar, né? O mercado está nervoso, super nervoso. Portanto, advertimos expressamente, há uma ameaça de lacunas consideráveis no fornecimento diário de alimentos para as pessoas na Alemanha. A situação é mais do que grave. Portanto, apelamos para o governo federal. Por favor, deem
jeito, deem uma ajuda a nós. Abriu um programa de contenção de custos de energia para todos os pequenos e médios empresas da cadeia de alimentos congelados, para a indústria, câmaras frigoríficas, comércio e serviços de logística. Avance com a segurança de fornecimento de energia com a maior prioridade. Caso contrário, os refrigeradores e freezers para a população alemã logo permanecerão vazios. Esse pode ser o nosso futuro próximo, gente. E não é do Caio, gente. Não. Não é do Caio. Se vocês acham assim, o Caio alarmista, tal, não, são, nesse caso, uma carta aberta, gente, da indústria alimentícia alemã. Também a Associação Federal de Organizações de Produtos de Verduras, de Frutas e Vegetais e a Associação de Agricultores Alemãs dizem que as empresas não estão atualmente em condições de repassar os custos crescentes para o mercado, já que os comerciantes de alimentos podem alternativamente recorrer a produtos mais baratos provenientes do exterior, que, entretanto, produzem com custo de energia mais baixo, devido à diminuição do poder aquisitivo dos consumidores. O colapso da produção levaria à escassez da oferta e significaria o fim da produção regional e sustentável. Em todos os setores, eu não sei como é que pode que um governo consegue dar um pontapé tão grande à sua própria indústria, ao seu povo, e o povo ainda agradece. Eu não entendo isso. Não entendo como pode. Enquanto agora vem a resposta do governo alemão a essa situação, a essa carta aberta. Escutam só, gente. Impressionante. Enquanto o Ministério Federal da Agricultura, sob o ministro verde, Cem Özdemir, dá a entender tudo. Há um alto grau de autossuficiência na Alemanha. Já havia sido apontado em muitos lugares que o fornecimento de alimentos era seguro, disse um porta-voz do Ministério Federal. Ela disse que o governo federal estava ciente da situação tensa da indústria alimentícia devido aos altos preços da energia. O governo federal está levando a situação em consideração com vários programas de socorro, que também podem ser sempre reafiados se necessário. Então, eles surgem para a população: fiquem tranquilos, nós temos tudo sob controle. Enquanto o país queda livre. Queda livre em todos os setores, gente. Isso não é mais brincadeira. Mas os nossos queridos líderes dizem: calma aí, nós estamos fazendo o melhor possível para vocês levarem a essa situação. Não, gente! Mas não foi verdade que, na verdade, foram eles, através de certas atitudes, que levaram a Alemanha, o povo, a indústria, a tal situação? Pensa um pouco nisso. Se vocês acompanham o nosso canal com nossas notícias, se vocês se interessam pelas mídias alternativas e se informaram bastante nos últimos meses, vocês não têm como não concordar, né? Gente, forte abraço. Até mais.